Galera ligada no microfone Alves Celeste, um abraço, ótimo final de semana para todo mundo, chegando com informações do Tubarão, já nos preparativos para o duelo contra a equipe da Ferroviária, segunda-feira, válido pela mais uma rodada da Série C, uma partida fora de casa, adversário com muitos jogos de invencibilidade, dentro de casa não perdeu na temporada, mas isso a gente vai deixar um pouco também mais para frente para a gente falar um pouco desse adversário, porque hoje temos informações aí com relação à equipe titular e novo contratado também no Tubarão. Claro, sempre agradecendo os nossos parceiros comerciais, Eletro London, Moneycar Brasil, Parquelândia Inox, Carilu Sport, Pizzaria Fragoso, Ótica Boni e também os nossos parceiros da Londre Bless, Forros de PVC. Seu Lúcio Flávio, Thiago Enes e Henrique, qual a real situação da dupla? Um abraço. Fala, Rafa. Um abraço para você, para a galera Alves Celeste. Ótimo final de semana para todos. Final de semana diferente, né? Porque o Tubarão só entra em campo na segunda-feira, né? Então a gente vai final de semana de especulação e de expectativa. Bom, Rafael, assim, até na sexta-feira, né? Ontem, a gente teve a presença do Claudinei Oliveira. Lá no bate-bola da Paiquerê, e ele falou sobre o Thiago Enes. Não senti firmeza, não há uma expectativa positiva sobre a utilização do Thiago Enes. Então, assim, acho que ele não vai para o jogo. O jogador ainda está com dores, sente um incômodo, né? Ficou de fora da coxa esquerda, né? Exatamente, no adutor, né? Então, assim, pelo que eu senti na conversa com o Claudinei, o Thiago Enes não vai para o jogo. Evidentemente que a viagem é só amanhã e tal, mas acho muito pouco provável que ele jogue. E aí vai entrar o Jefferson com o Maurício indo para o lado direito. Em relação ao Henrique, até no treino de ontem, né, o Henrique ele fez um trabalho ainda de transição, mas um trabalho mais forte do que aquele que ele tinha feito na quinta-feira. Então a tendência é que o Henrique treine hoje e amanhã e viaje para Araraquara. Mas o que eu senti também na conversa com o Claudinei é que o Henrique, a tendência é ele começar no banco, até porque ele perdeu, né, alguns dias de treinamento, e aí começando o Calisson como titular. Então, assim, o panorama nesse momento do Londrina é Jefferson na lateral, no lugar do Thiago Enes, e o Calisson começando como titular, e o Henrique ficando como opção no banco de reservas. Então, assim, se nada de muito significativo mudar até na segunda-feira, o Londrina deve ter essas duas mudanças aí no time. Só dentro de um ajuste, né? O Maurício vem para a direita e o Jefferson entra na esquerda, né? Até para a gente não ter mais uma alteração de lado aí também, né? Jogadores com o pé trocado, né? Mas é claro, são duas alterações importantes para o Londrina, até porque o Jefferson não tem tido uma regularidade como titular dentro de uma sequência de tempo também nessa equipe. E o Maurício voltando para a sua posição, que também vai gerar uma expectativa, até porque ele não vinha sendo adaptado do lado direito, e sim do lado esquerdo, mas isso a gente vai tratar também em um outro material, já especificando com relação ao jogo da próxima segunda-feira. E temos novidade, hein, seu Lúcio Flávio? Praticamente aos 48 do segundo tempo, o atacante Ingro, 31 anos, estava no Hercílio Luz na Série D do Campeonato Brasileiro. O time não garantiu a sua classificação para a segunda fase da competição. Mesmo vencendo o Cianorte na última rodada, estava sendo comandado pelo Eduardo Souza, que esteve aqui no ano passado. É um atacante que chega referendado, tem bons números, claro, dentro de um cenário do que a gente está analisando, né? A equipe do Ercílio Luz fez 27 gols em 2024, o Ingro participou de 9. 7 gols, 2 assistências, é um atacante experiente, não atuou em nenhum time de expressão no cenário brasileiro. Chega aí para concorrer com o Daniel Amorim com essa camisa 9, Lúcio. Evidentemente, né? Assim, como diria o nosso grande Fiore Giuliotti, né? No fechar das cortinas, né? No apagar das luzes, a chegada aí do Ingro. Assim, o torcedor, eu me coloco na situação do torcedor, né, Rafa? Acho que, assim, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Pô, contratou um jogador que veio da Série D, de um time que não se classificou, né? De um centroavante que, assim, não tem um currículo tão famoso e tal, né? Por outro lado, daqui a pouco dá certo, né? Se a gente voltar um tempinho atrás aí, lembra do Zeca, né? Londrina contratou o Zeca, que era reserva numa Série C na oportunidade, um time que tinha tido até ser rebaixado, e o Zeca chegou aqui para jogar uma Série B
e foi muito importante naquela reta final, ajudou o Londrina a escapar do rebaixamento. Então, assim, evidentemente que é uma aposta, né, Rafael? Não é a contratação dos sonhos do torcedor. Eu, particularmente, não conheci o Ingro, nunca ouvi falar do Ingro, e muito menos vi ele jogar, né? Então, a gente vai ter que esperar. Me parece, assim, que é uma contratação de oportunidade, né? E de um jogador que vem para complementar o grupo, né? Não consigo imaginar que ele chegue, por exemplo, para ser titular daqui a pouco. Então, é um jogador que vem para ser uma opção a mais. Tomara que ele possa ajudar de alguma forma aí nessa reta final da primeira fase e depois no quadrangular decisivo. Jogador que está em atividade, a gente disse, né? Esteve no último final de semana em campo, na vitória contra o Cianorte em Santa Catarina, placar de 1-0. E já caiu no bid, saiu às 18h50, né? E já às 18h55, Londrina já lançou nas redes sociais, claro, para não perder tempo, né? E aí, segunda-feira estará relacionado, sem dúvidas, para a partida contra a Ferroviária, até porque restam poucos jogos aí para o término da primeira fase, é mais uma opção que ganha o professor Claudinei Oliveira. O pessoal pode acompanhar aqui também alguns gols com relação ao atacante Ingro, novo contratado do Tubarão. Pedindo sempre para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir os nossos vídeos, dar uma moral também para os nossos patrocinadores, com os links aqui na descrição. Forte abraço. Ótimo final de semana.